Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou Andréia, sou professora de arte e hoje nós vamos falar do movimento hip hop. E aí, você já ouviu um rap? Será que você já dançou, ouviu alguém dançando um break? Será? Ou não? Olha só, mas eu aposto que você já viu uma pintura no muro, numa cidade, numa rua, pintado, todo bonito, o grafite. Aposto que sim, né? Pois é, eu estou falando desses elementos porque tudo isso faz parte do movimento e da cultura hip hop. Então preste atenção para a gente aprender um pouco mais sobre essa cultura. Vamos lá. Observem aí a ilustração. Essa ilustração aí já dá umas dicas aí do que é esse movimento, né? Do que é esse movimento hip hop, o que é essa cultura. Então, ela traz aí essas danças com mais expressividade do corpo, essas roupas, né, um pouco mais largas e traz essa expressão tão de fato, é uma expressão artística do movimento negro. Apesar de, observando aí essa ilustração, a gente percebe que tem aí, já é bem mais moderna, que abraçou outras etnias, porém ela começa com o movimento negro. Vamos observar aqui a contextualização histórica. O hip hop, ele é uma cultura popular. Então, observe aí, cultura popular, que surgiu entre as comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova York na década de 70. Então, cultura popular, gente, sempre que a gente falar de cultura popular, a gente vai estar falando do povo. É uma cultura que nasceu no meio do povo, no meio de um povo. E que povo é esse que nasce aqui a cultura do hip hop? Aqui diz comunidades afro-americanas, ou seja, o movimento negro, correto? Esse movimento negro, onde que ele estava? Nos subúrbios de Nova York. Subúrbio de Nova York, aqui pra gente, fica mais claro quando a gente fala de favela. Então, são ali comunidades dentro das metrópoles, porém com, assim, mais desafortunados, digamos assim, com mais índice de pobreza. A música é a principal manifestação artística do hip hop, que tem na dança e no grafite uma forte representação. Então, nós vemos aqui que o hip hop, ele nasce dentro desse movimento negro, dessa minoria, que precisava se reestabelecer, ser vista. Então, eles utilizam o quê? Utilizam ver ali a arte como um campo fértil para essa expressão, para essa resistência, para ser notado. E também para denunciar algumas coisas que essa comunidade passava. Então, eles vão aí utilizar a arte como protesto. Ok? Então, nós vemos aqui que eles utilizam. O que eles tinham nesse momento aqui, na década de 70? Tinham pobreza, tinham violência e tinham também o racismo, claro, né? Nós estamos falando aqui do movimento negro, que o principal luta deles era contra esse racismo. Então, eles pegaram tudo isso que eles tinham ali no momento e transformaram em resistência, protesto e arte. E isso tudo foi transformado no movimento hip hop. Então, esses 4 elementos, eles possuem características próprias, bem como suas categorias. Ou seja, dentro do rap, que é a música, existem vários gêneros. Por exemplo, o gospel, o protesto, como eu já falei, o romântico, o comercial e a ostentação. A ostentação, inclusive, foi um dos primeiros, né? Bem no começo do surgimento mesmo do hip hop, desde a década de 70. E aí a gente vai conhecer as características de cada 4 elementos desse. Então, nós temos aqui
o MC, que é um dos primeiros elementos aqui da cultura hip hop. O MC, ele é o carinha que faz o rap. É importante nós lembrarmos que o rap é o quê? É a música dentro da cultura hip hop. E o MC é a pessoa a qual fica fazendo as rimas, trazendo a mensagem. O que é essa mensagem? O que é esse MC? São garotos bem ousados que improvisam rimas e que interagiam com o público através delas, obtendo respostas uníssonas e vibrantes. Ou seja, esses garotos, que geralmente, no começo do hip hop, eram só homens, eram só figura masculina. Hoje em dia a gente consegue perceber, né, que eles abraçaram também a figura feminina também. Porém, eles tinham ali uma característica própria, traziam, tanto no seu vestuário quanto nas suas movimentações, eles traziam aí uma denúncia, um protesto. Então, toda a sua postura já era de resistência, né? Eles eram afrontosos mesmo, porque eles já traziam em suas rimas expressão política e social, que eram a causa deles, né? A luta. Então, eles traziam isso. Então, existia entre eles ali essa questão de trazer uma batalha, uma competição nas mensagens. E aqui no Brasil também a gente é representado pelos Racionais. Eu acredito que você que está me ouvindo aí já conhece os Racionais, Emicida e Sabotagem. São grupos, né, do hip hop que trazem todas essas características. Então, só para resumir, o MC aqui, o que ele traz nas abordagens deles? Eles trazem questão da dor, da luta, mas também trazem esperança e poesia. Aliás, a fala mesmo dele, a música, ela é rimada, então ela já vem em forma de poesia. E aí a gente tem, dentro do elemento rap, a gente tem a figura do DJ. O DJ é o som da batida. Muitas pessoas consideram o DJ o coração do hip hop, porque ele traz a batida, ele traz o ritmo, ele faz a manipulação das batidas, cria os ritmos únicos do hip hop e também tem a cultura das batalhas dos DJs, assim como dos MC. Quem tem ali a técnica musical melhor, então também existe essa batalha. Essa figura do DJ, ela surgiu também lá pelos anos de 1973, mais ou menos, com um jamaicano chamado Kool Herc. Ele fez uma festa e nessa festa, bem descontraída, as músicas eram em discos. E nessa festa ele resolveu tirar a agulha do disco e manipular as músicas com as mãos, manualmente. Então ele ficava voltando o disco para as músicas mais legais e isso causava uma audição melhor das músicas, uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais inovadora naquela época. Foi aqui que surge essa questão da mixagem das músicas dentro da figura do DJ. Aí a gente tem o corpo, né? O corpo também entra em cena dentro da cultura hip hop. O corpo em movimento. Acredito que você já tenha visto uma dança que leva essa questão das características do hip hop. São danças acrobáticas. Também existem os desafios, as batalhas que tem na música, também tem aqui na dança. E também leva a questão da criatividade e também a questão da força. Da força na questão da música, mas também na questão da dança e resistência. Né? Porque, como vocês podem ver aí, traz essa questão da resistência corporal. Eles utilizam muito o chão a partir da força dos braços.
Expressão corporal como resistência aqui, como eu já falei. Então, eles ocupam também esse espaço. Então, a cultura hip hop, ela é uma cultura que acontece no espaço urbano e ela vem com todo esse aparato, tanto da música, com presença, com atitude, né, com resistência, como também da dança, do corpo. O corpo, ele ocupa aquele espaço, trazendo essa mensagem aqui deles próprios, dessa minoria, de que eles existam e exigindo ali um pouco de, o que eles merecem, que era o direito deles, certo? E aí a gente tem o quarto elemento do hip hop, que é a parte visual, que é as artes plásticas. O grafite. O grafite também faz parte desses elementos e ele traz, digamos assim, a cor para essa cultura hip hop. O grafite transforma o cinza em cor e o muro em mensagem. Tudo que eles trazem na música, na dança, na questão da imposição, da presença, eles trazem também na pintura, no grafite. É a galeria do povo que ninguém precisa pagar para entrar, porque ela está na rua, ela é democrática. Então, a pintura urbana traz essa identidade desse povo, denúncia visual e beleza estética. Além da denúncia, de tudo que eles trazem como proposta, trazem também a questão estética da pintura, que traz esse olhar, que traz essa estética de beleza para as ruas. Vai muito além do pichador, porque ele traz essa questão da mensagem artística mesmo. E aí vamos fazer um resumo do que nós aprendemos dentro da cultura hip hop hoje. Primeiramente, luta contra o racismo e a desigualdade. A gente vê que surge dessa necessidade, né, de empoderamento cultural. Traz a voz da juventude periférica. E tem aí os elementos essenciais, que é o rap, o DJ, o break e o grafite, como nós vimos aí um de cada vez com as suas características. É muito mais que arte, é a ferramenta de transformação. Então, o hip hop, ele traz essa questão de transformação, de empoderamento e de dizer: eu estou aqui, eu existo, eu tenho meus direitos e eu quero e eu exijo, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e a gente vai fazer uma atividade para a gente exercitar todo esse conhecimento. Então, vamos lá para a atividade número 1. O movimento hip hop é tão urbano quanto as grandes construções de concreto. Então, é uma arte que nasce na rua, é uma arte da rua. E as estações de metrô. E cada dia se torna mais presentes nas grandes metrópoles mundiais. Então, a gente viu que nasceu nos anos 70, mas hoje em dia ainda é muito presente e está crescendo cada vez mais. Nasceu nas periferias dos bairros pobres de Nova York. É formado por 3 elementos. Relembrando aqui os elementos. A música, que é o rap. As artes plásticas, que é o grafite. E a dança, que é o break. Lembrando que dentro aqui da música a gente tem o DJ e o MC. No hip hop, os jovens usam as expressões artísticas como uma forma de resistência política. Enraizado nas camadas populares urbanas, o hip hop afirmou-se no Brasil e no mundo com um discurso político a favor dos excluídos, sobretudo os negros, como a gente bem viu durante a aula. Apesar de ser um movimento originário das periferias norte-americanas, não encontrou barreiras no Brasil. Então, ele é muito presente no Brasil, como a gente viu até alguns MCs do Brasil, onde se instalou com certa naturalidade. O que, no entanto, não significa que o hip hop brasileiro não tenha sofrido influências locais.
Então é importante nessas questões que tem um texto bem maior, a gente ir grifando as principais informações, as palavras-chave para a gente poder entender e interpretar o contexto. O movimento no Brasil, ele é híbrido, o movimento hip hop. Rap com um pouco de samba, break, parecido com capoeira e grafite e cores muito vivas. Ou seja, quando chega aqui no Brasil, ele já mescla aí com outros tipos de música e já culminando em outras formas musicais. De acordo com o texto, o hip hop é uma manifestação artística tipicamente urbana, que tem como principais características. Então, o comando da questão está pedindo para a gente achar aqui as principais características dessa manifestação artística. Letra A. A ênfase nas artes visuais e a defesa do caráter nacionalista. O texto fala aí algumas coisas sobre o Brasil, porém, nenhuma informação fala sobre caráter nacionalista, e também o hip hop, ele tem a parte das artes plásticas, das artes visuais, mas não, a ênfase não é nas artes visuais, certo? Letra B, a alienação política e a preocupação com o conflito de gerações. Aqui no texto mesmo da questão, a gente vê que tem aqui a palavra resistência política, que é opositor aqui da alienação política. Então, não é essa questão por conta aqui que eles não eram alienados, justamente eles vinham com essa oposição à alienação. Letra C, a afirmação dos socialmente excluídos, afirmação, que vem da questão de se impor, e a combinação de linguagens. Essa daqui está certa. Vamos olhar aqui as outras. Letra D, a integração de diferentes classes sociais. A gente percebe aqui que o que tem de integração é das artes e não das classes sociais, por conta que aqui a gente está falando de uma classe social, que é os considerados excluídos. Certo? Então, essa questão aqui também, ela está eliminada. A letra E, a valorização da natureza e o compromisso com os ideais norte-americanos, Então, a gente percebe que essa daqui, menos certa ainda, por conta dessa, não fala de natureza, de valorização da natureza, e muito menos dos ideais norte-americanos. Então, a resposta correta seria letra C, que é a afirmação dos socialmente excluídos e a combinação de linguagens, que a gente viu que o hip hop traz essa questão da combinação das linguagens em prol de uma abordagem de protesto, certo? Eu vou finalizando por aqui, eu espero que essa aula tenha contribuído para os seus estudos e até a próxima.